Olá, eu vim falar um pouquinho da minha pesquisa, né? O gesto como caminho de criação cênica, contribuições de Michael Chekhov ao trabalho do ator, da atriz. E nessa pesquisa a proposta foi investigar as contribuições desse grande ator e diretor russo, que foi Michael Chekhov, no trabalho do ator e da atriz, através de um conceito que ele denomina como gesto psicológico. A minha pesquisa foi uma pesquisa teórico-prática. Ela abarcou questões históricas desse momento que o Chekhov viveu e tudo que ele recebeu de influência até desenvolver o gesto psicológico. E teve uma parte prática, que foi uma parte que eu juntei todo esse material e ofereci uma oficina para atores e atrizes em formação. E depois disso, eu recebi alguns relatórios deles com algumas perguntas para entender como que se dava esse trabalho do gesto psicológico nesse processo de criação. Bom, então quem foi esse Michael Chekhov, né? O Michael Chekhov, ele nasceu em 1891 em São Petersburgo e ele era sobrinho do dramaturgo famoso, né, o Anton Chekhov, que escrevia peças para o Teatro de Moscou, que era dirigido pelo Konstantin Stanislavski. Então, o Michael Chekhov, ele estudou teatro em São Petersburgo e logo após ele se formar, o Teatro de Arte de Moscou foi fazer uma turnê em São Petersburgo. E dessa turnê acabou que o Michael Chekhov conheceu Konstantin Stanislavski e desse encontro resultou que no ano seguinte Stanislavski convidou o Chekhov para fazer um teste lá no Teatro de Arte de Moscou, no qual o Chekhov passou, e ele foi fazer parte do Teatro de Arte de Moscou. Então, entre 1913 e 1924, o Chekhov participou de 12 peças, primeiro com personagens menores, mas ele foi ganhando uma fama dentro do Teatro de Arte de Moscou e com o público, ele começou a pegar personagens mais importantes. Só que nesse mesmo período, aconteceram muitas coisas na história da União Soviética, da Rússia, né, e do Chekhov. Porque, bom, teve a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, seguida pela vitória bolchevique, o Chekhov perdeu os pais, ele tinha se casado, ele se separou. Muitos acontecimentos desse momento causaram depressão e alcoolismo no Chekhov. E foi nesse momento que ele começou a buscar algum tipo de terapia efetiva para melhorar. E foi aí que ele encontrou a filosofia do Rudolf Steiner. E ele ficou apaixonado pela euritmia e pela antroposofia do Rudolf Steiner. E, enfim, aí tem essa informação. E aí em 1924, ocorre uma reorganização no Teatro de Arte de Moscou e o Stanislavski convida o Michael Chekhov para dirigir o segundo Teatro de Arte de Moscou. Então ele tem essa liberdade de dirigir. Então, o que ele começa a fazer? Através dessas coisas da euritmia, da antroposofia, que ele estava pesquisando sobre o Rudolf Steiner, ele começa a aplicar isso. Só que isso era proibido na União Soviética e começaram a considerar ele um idealista e um místico, o que fez com que em 1927 ele tivesse que fugir da Rússia. E ele foi para Berlim, ele ficou anos na Europa, em vários países, porque ele não conseguia se estabelecer, porque sempre pensavam que ele era um espião russo, ou então ele era só o sobrinho do Anton Chekhov, não era muito bem aceito, até que ele conheceu em uma turnê aos Estados Unidos duas atrizes, que era Beatrice Straight e Edward Dupre, que eram duas jovens que ficaram apaixonadas pelo Chekhov, pelo que ele estava pesquisando. E eles abriram em Hindfield uma escola, que a ideia era ser uma escola, vamos dizer assim, construtivista, nesse sentido, que tinham várias aulas diferentes. Só que aí estourou a Segunda Guerra Mundial, e aí ele teve que sair fugido mais uma vez, aí ele foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Chekhov tentou lecionar em Connecticut, mas também por causa desse momento que estava passando da Segunda Guerra, não deu muito certo. Então ele foi fazer umas peças na Broadway, o que ele não ficou muito contente. Aí ele foi para Hollywood e lá ele se estabeleceu até o final da sua vida. Lá ele fez alguns filmes,
Ele inclusive concorreu ao Oscar de melhor ator coadjuvante pelo seu personagem no filme do Hitchcock, o Quando Falam Coração. E lá em Hollywood ele começou a dar aula para atores e atrizes de lá, e foi lá que ele conseguiu se estabelecer e ensinar o que era o seu método que ele tinha formulado todos esses anos, que veio muito dessa conexão dele com a antroposofia e euritmia do Rudolf Steiner, e enriquecido com toda essa experiência que ele tinha tido com Stanislavski no Teatro de Arte de Moscou, até o dia de sua morte, que foi em 1955. Bom, então, para entender um pouco o gesto psicológico, o Chekhov, ele fala no livro dele, no The Technique of Acting, e eu gosto muito disso. Ele fala que, primeiro, ele gosta de explicar como uma expressão idiomática, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui uma expressão idiomática, cair em desespero, ou então agarrar uma ideia. Ele fala que o gesto psicológico ele vem dessa mesma natureza de uma expressão idiomática, né? Porque quando a gente fala cair em desespero, a gente não tá caindo em desespero ou pular de felicidade, a gente não tá fisicamente pulando de felicidade, mas existe alguma imagem interior ou alguma sensação interior que é da gente estar pulando de felicidade, a gente sabe o que é isso. Então ele fala que o gesto, ele vem dessa mesma natureza, só que como atores a gente precisa provar antes no nosso corpo. Então a gente vai encontrar em um gesto o que é essa ação e essa qualidade interior, né, que o personagem ou a cena está propondo, e é pra gente sentir isso fisicamente e depois manter interiormente. Então o gesto, ele é um gesto arquetípico. Então o que eu falo quando é arquetípico? Ele não é um gesto cotidiano, ele é diferente do gesto cotidiano, né, que é sentar, levantar, apontar para um lugar. Ele tem que ser um gesto maior. E quando ele fala arquetípico, é o gesto que contém todas as outras mesmas coisas da mesma natureza. Então, por exemplo, se um ator ele está fazendo um gesto de pegar, o personagem dele quer pegar alguma coisa. Mas ele quer pegar, mas ele também quer pegar, mas ele também quer agarrar, ou ele também quer puxar. Então, qual que é esse gesto interiormente? Né? Esse agarrar, ele é o gesto que contém o pegar, que ele contém o puxar, né? O arquetípico, quando fala de gesto arquetípico, é o gesto que vai caber todas essas outras nuances que são da mesma natureza dentro desse gesto, né? Que seria, nesse caso, que eu estava falando dessa ação do gesto, né? Então, puxar, agarrar. E ele também tem uma qualidade muito específica, né? E isso é muito importante para o Michael Chekhov, como que a gente faz essas coisas, né? Então a gente faz, é igual a expressão idiomática, né? Eu tô pulando, mas a gente fala, tô pulando de felicidade. Então essa qualidade de felicidade, né? Não sei se tem como pular de outra maneira, assim, mas por exemplo, agarrar, a gente pode agarrar bruscamente, ou pode agarrar suavemente, ou pode agarrar rigidamente. Então tem essa qualidade específica, né? E isso tem uma direção específica, isso já propõe uma direção específica e um ritmo. Então, para que serve esse gesto? Né? A gente vai descobrir todas essas coisas, mas para que serve o gesto? O gesto, ele vai servir não para a gente mostrar em cena, mas para o ator fazer fora da cena, né? Para ele experienciar essas sensações internas que o personagem está passando na cena. E, na verdade, você pode fazer um gesto psicológico para qualquer coisa. Você pode fazer o gesto do seu personagem, o gesto da cena, o gesto de uma atmosfera de cena. E quanto mais a gente trabalha com o gesto, mais a gente vai descobrindo sobre o gesto e mais a gente vai conseguindo sintetizar de informação de uma cena no gesto. Então, se você vai e faz um ensaio e aí você teve uma cena muito interessante, como que eu vou guardar isso de alguma forma? Como que eu vou acessar isso no próximo ensaio? Vamos encontrar qual que era essa ação. Então, qual que é a ação desse gesto? Qual que é a qualidade que tinha nisso? Qual que era a direção? Qual que era o ritmo? Então, tudo isso pode ser incorporado no gesto, para ele ser uma síntese, para o ator sempre que precisar voltar fisicamente para essa sensação. E óbvio que cada vez vai brotar coisas novas, mas sempre vai ter alguma coisa muito específica dessa ação, dessa qualidade, desse ritmo, que vai estar no gesto.
os materiais e métodos que eu utilizei, eu fiz uma revisão bibliográfica, né, do livro Para o Ator, que é o único livro em português que a gente tem, do Michael Chekhov, traduzido. Eu também utilizei o On the Technique of Acting, que é a versão do Para o Ator não editada, é a versão original. E também o Lessons for a Professional Actor. Então, esses foram os principais livros que eu utilizei como base. Eu também tive contato com outros livros que falavam do Michael Chekhov e também de pessoas que foram grandes influências para o Chekhov, mas esses foram os principais livros, principalmente na questão do gesto psicológico. E, bom, eu uni todo esse material desses livros e eu desenvolvi uma oficina, né? Então eu ofereci essa oficina para Atores em Formações da Unesp. Foram 7 encontros online, foi online por conta que a gente já estava em pandemia, aconteceu em maio do ano passado. E nesses 7 encontros, a ideia era oferecer as ferramentas e os exercícios e os conceitos desse método até chegar no gesto psicológico, né? Porque o gesto psicológico, ele também não é só uma síntese do que a gente quer encontrar da cena, mas uma síntese de muitas coisas que o Chekhov foi encontrando em seu método. E aí a gente chegou nesse momento de compreender o que é um gesto psicológico e a gente utilizou ele para cada ator trabalhar uma cena e um personagem específico. E após o laboratório, eu dei um questionário para os participantes responderem referente a como que foi esse processo de trabalhar com gesto psicológico, criando, né, nesse processo de criação, de descoberta do personagem e como que esse gesto psicológico ajuda. E aí depois disso eu fiz uma análise desses dados, uma análise desses questionários, de pontos muito similares. Teve coisas como o trabalho da imaginação, a importância do trabalho da imaginação para o Chekhov, porque é algo que é muito caro no trabalho dele, e também a relação psicofísica, porque o Chekhov trabalha muito com essa relação que é o corpo, o que o nosso corpo físico gera de imagens, né, e de sensações interiores, e o que essas sensações interiores, essas imagens interiores geram de ação física, né? Então, a e esse lugar psicofísico ficaram muito fortes, assim, em todos os questionários, né, e na minha análise de dados. Bom, então acho que é isso.